Taixar Ponto Dragão. Estamos aqui hoje reunidos então para analisar o trailer que saiu oficialmente então hoje, dia 19/7. Eu acho que a análise vai sair para vocês um dia depois. Eu sou a Gisele, estou muito ansiosa então para analisar esse trailer junto com vocês. Saudações Devotos da Sombra, amigos das trevas, eu sou o Kalil e temos muita coisa pra falar sobre esse trailer, galera. E, gente, saudades. Finalmente estamos de volta aí para fazer a cobertura da segunda temporada, né? Finalmente começou essa divulgação, então vamos lá. Eu sou o Luan. Tachar, povo do Dragão, tudo bem? Eu sou o Emerson e hoje vamos falar sobre esse trailer que foi bem melhor que o da primeira temporada, né? Todo mundo gostou, todo mundo tá achando bem empolgante e é isso aí. Bom, sem mais delongas, então, que o vídeo vai ser longo, a gente vai tentar destrinchar esse trailer para ficar um pouco mais fácil. A gente vai sim analisar quase frame a frame, mas a gente tentou separar ali por personagem, por arcos aqui, algumas coisas que fazem sentido ali. Então a gente vai agora conferir com vocês. Bora lá! Bom, a gente vai começar então com a mamãe, com a Moraine. Ela então que introduz o trailer pra gente. Nessa cena, ela tá com o olhar ali bastante centrado. A gente se preocupa em saber se é antes, se é depois. Eu acredito que é depois, né? E ela tá ali num lugar diferente, né? Que eu acho que a gente não viu ainda. Pode ser sua terra natal, que é Karen, mas não dá para saber muito bem ainda que lugar que é esse. Um lugar que parece estar bem destruído, né? Por falar em destruído, tipo, uma das primeiras cenas do trailer aqui, ela parece devastada, né? Eu achei bacana essa cena aqui, que ela passa a mão pela água, porque na primeira temporada ela descreve pra Egwene o poder como um rio, né? Então acho que como ela tá cortada do poder, ela sentir água, né? O fluxo da água através dos dedos dela, assim, talvez pode ser uma forma dela sentir o poder fluir de alguma forma pela mão dela, né? Então, achei bem poético. E dá pra ver a E lágrima aqui, correndo, né, do olho dela ali, tadinha, bem triste. ai, Remete que também a sorte, cena do nossa, primeiro episódio, da primeira temporada dela, aquecendo a banheira dela e do Lan e tal. Foi a primeira demonstração de poder ali que a gente viu dela. Exatamente. Nossa, verdade. tá bem poético então nessas primeiras cenas da Moraine. Depois a gente tem ela bem brava aí conversando com alguém, né? Falando que eles têm que proteger o Range, né? A qualquer custo. Já remetendo muito ao livro, né? Isso, essa personalidade protetora da Moraine. É que a missão da vida dela, então, é proteger o dragão, não só proteger, mas guiar ele. E ao que tudo indica, ela tá ali numa discussão com o Lan, né? Que dá pra ver que tem uma espada atrás, então, seja com ele. Exatamente. Depois tem algumas cenas que parece que ela tá falando um pouco com a Siwan, né? E por falar na Siwan, tem uma cena maravilhosa ali, muito fofinha delas que, sei lá, a gente acha que talvez seja flashback, né? Vocês acham que isso é flashback isso aqui? Sim, porque a Siwan tá usando azul, né, então, e ela não pode se relacionar com nenhuma Agent quando ela se tornou Armerlin, então provavelmente é. É É, E o verdade. cabelo tá diferente, ela tá com menos tatuagens, né? O braço dela tá sem nenhuma tatuagem. E uhum. a gente viu que ela vai fazer uma tatuagem para cada, sei lá, momento marcante da vida. Tem esse ritual das tatuagens, então ela ainda tá no começo da vida dela, então ainda não tem tantas. É interessante, não tinha lembrado desse rolê das tatuagens serem momentos da vida dela, tinha esquecido disso. E aí uma das outras cenas da Moraine é essa aqui, né? Que parece que é uma cena do final da primeira temporada, né? Pelo menos eu achei bem parecida com a cena lá no Olho do Mundo, né? Depois que eles quebram um selo ali. Eu acho que realmente acho que devem ter usado só pro trailer pra ilustrar, né? Alguma coisa lá deles falando que tem que proteger o Range, que tem que proteger o dragão, né? É meio que nessa vibe. E o Len aparece aí no trailer, né? Só pra ser fodão. Ele teve bastante destaque na primeira temporada, né? Não sei se ele vai ter esse mesmo destaque na segunda, mas vamos ver. E foi caindo o destaque dele, né? Ele começou aparecendo bastante, aí ele foi aparecendo menos e tal. Mas aí no trailer a gente tem alguns quadros dele é, sendo fodão e lutando e acompanhando a Moraine e tal, protegendo ela, né? Como o dever de guardião dele diz. Só lembrando que, como no nosso vídeo anterior no canal, a gente falou que a trama da Moraine nessa temporada vai ser totalmente inédita, né? Vai pegar alguns elementos dos livros bem espaçadamente e vai extrapolá-los. Então, a gente, até porque ela está numa condição diferente da dos livros, ela está sem poderes, e aí ela vai ter que
de alguma forma. Eu, pelo menos, acredito que no fim da temporada ela vai recuperar os poderes, até o fim da temporada. Então a gente tem que saber como ela vai fazer isso, né? De que maneira, para poder ajudar o Rand da melhor forma. Acho que vai ser uma jornada interessante aí. Dá pra ver que ela vai ter flashbacks, talvez sonhos. Então, e vai ser uma jornada inédita, né? Pra gente também, que lê os livros e para os espectadores. Então, tô bem curiosa pra saber como que vai ser. E aí em seguida a gente vai acompanhar um pouquinho algumas cenas da Nynaeve. Ela foi bastante presente no trailer, né? Eu não esperava tanto. Principalmente do teste de aceita dela, que como a Nynaeve é um pouco mais velha do que os meninos, ela já vai entrar num ranking acima. A gente tem um vídeo sobre as Aes Sedai, né? Sobre os rankings e as posições delas. Então ela já vai para um nível um pouco superior por causa da idade e tal, e por ela ter usado um pouco mais do poder único. E aí ela vai passar por um teste, né? Esses arcos que a gente vê aí fazem parte de um local ali na Torre Branca, onde ela vai fazer esse teste e vai experienciar algumas coisas muito intensas que envolvem o poder único, que não envolvem o poder único. Então, a Zoe Robbins, a atriz da Nindy, vai ter que entregar muita emoção, porque ela vai passar por poucas e boas nesse teste. Ela vai prestar o Enem e vai sofrer um pouco com a redação. A gente vê aí a Nynaeve, ela não sabe dosar, né? Então, quando ela usa poder, é muito poder, né? Então, é muito bonito, assim, de ver um poder meio descontrolado, assim. E aí a gente vê ela nesse teste. E esse é um teste que ele mexe muito com a cabeça, então, das pessoas, trabalha muito as ilusões. Então, dá pra ver que ela tá com aquela roupinha de sabedoria, tá ali em Dois Rios, casinhas, assim, né? Então, é um teste, assim, bem difícil, bem complicado, que vai mexer bastante com ela. É um teste que trabalha bastante o que é importante para as pessoas, né? E destrói o que é importante para elas. Então é bem um teste bem dolorido de ver. Ele bota, literalmente, testa a pessoa pra ver se ela tá realmente disposta a ser mais Sedai, né? Tipo, até onde ela vai, né? O que ela tá disposta a dar pelo manto, né? Pelo trabalho ali. Esses três, geralmente tem esses três arcos, né? Eu não sei se vão ser três, né? Mas no livro são três. E eles são arcos que trabalham geralmente o passado, o presente e também o futuro da pessoa. Nesse frame aí a gente tem a curadora das crônicas, a Liane, ela que tem um cajadão e ficou usando o cajado no episódio 6 da temporada anterior, né? Ela tá ativando aí o portal. Sim. Aí eu lembro que a Nynaeve fala que ninguém deveria ter muito poder. Então eu não sei se ela tá falando dela mesma, ou se ela tá falando do Randy, ou se ela tá falando de outra pessoa. Achei meio assim, fiquei impactada com essa conversa que ela É tá porque tendo. vale para Parece. muita gente, né? Vale Sim, tipo com para muito certeza. personagem, né? E ela pode Uhum, estar falando de poder político também, né? Ela Sim, pode estar falando da Amberlin sim. City, por exemplo. Ela sim, pode estar falando do poder que Uhum. ela exerce ali na sociedade, não exato. necessariamente do poder único. Eu acho que ela tá falando de si mesma, assim. Eu acho que ela tá talvez seja uma cena depois do teste. Ela tá um pouco assustada com o que ela é capaz de fazer. E como a Nynaeve tem dificuldade em controlar o próprio poder, ela fica assim meio, nossa, eu sou uma bomba relógio, né? Então eu senti essa vibe. E ali conversando com ela é a Alana, né? Ela tá de costas É a assim. Lana, né? Sim, a nossa Acho que dá pra querida Aja perceber pelos Verde. adereços, assim, né? Os brinquinhos, as Sim, a brincadeiras. Lana que adora um lanchinho, virou até um meme na comunidade, que ela pede um lanchinho, né, pro guardião dela, um dos guardiões dela na temporada passada. Então a Nynaeve a gente espera que ela tenha bastante destaque, né? Ela teve um certo destaque ali na primeira temporada com a discussão se ela era ou não o dragão. Acho que ela era a candidata mais forte pro pessoal que não lê os livros, né? Provavelmente. Uhum. Mas, sei lá, eu adoro ela nos livros. Nessa época aqui, do segundo, terceiro livro, eu não gostava dela, eu odiava. Mas vamos ver aí, até o último livro eu passei a amar muito a personagem, ela tá no meu top 2. Espero que ela brilhe muito nessa série. E agora a gente vai falar da Egwene, né, que é uma das minhas personagens favoritas. Todos os personagens são meus favoritos, né, vocês estão percebendo isso. Sim. Mas eu adoro ela também. Todo o pessoal ali do Dois Rios, os cinco de Emond's Field, né? De Campos de Emond ali. Gente, é maravilhoso esse pessoal. Esses são os melhores protagonistas de fantasia, porque cada um deles tem seus defeitos, suas qualidades ali. Mas enfim, voltando a falar da Egwene, aqui a gente vê ela começando a aprender ali, né? Mais usar o poder de uma forma correta, né? Que na primeira temporada a gente viu ela aprendendo um pouquinho com a Moraine, viu ela ali na batalha em Faldara no final, mega descontrolada, né? Sem conseguir controlar direito os Uhum. poderes. Aí que mostra que ela tá começando a ter um controle melhor, né? E aí
a gente vê um pouco mais dos testes dela e da Nynaeve também e da Elaine, né? Que é essa nova personagem aí que elas encontram lá na torre, né? Que elas começam uma amizade com ela. E aí, por falar de politicagem, a gente vê que a Liandrin já começou a tentar convencer elas de alguma coisa ali, né? Quem lê os livros sabe do que a gente está falando que vai acontecer, mas elas têm uma certa influência nas meninas aí enquanto elas estão na torre, né? Então ela acaba... Ela é bem misteriosa, né? Na primeira temporada vocês devem lembrar que a Moraine fala com ela, se você não ficar quieta aí, eu vou falar que você está encontrando com um certo homem nas docas norte, né? Se eu não me engano, alguma coisa assim que ela fala. Sim. E aqui mostra quem que é esse homem, né? Tá bem claro aqui no trailer quem que é. Quem que é? O Padan Fain, quem lembra lá da primeira temporada, né? Aquele cara que maldito que esfaqueou o Loyal lá no último Que episódio. roubou a trombeta, né? Exatamente. E a pessoa que tá narrando o trailer também fala, né, que há pessoas que andam na sombra, alguma coisa assim, aparece bem essa cena aqui dela. Ela é uma Curioso. personagem muito misteriosa, né? Porque a gente sabe que ela é da Aja Vermelha, que ela não gosta da Moraine, ali não gosta, entre aspas, porque ela já mostrou até um certo interesse, mas a gente não sabe o que ela quer, quem que ela serve realmente. Então, sempre quando ela vê alguém ali de Dois Rios, ela conheceu a Nynaeve, ela já foi em cima da Nynaeve, e agora parece que ela tá em cima das meninas ali da Egwene. Então, ela é uma personagem misteriosa e a gente não sabe, então, o que ela quer, né? Pra quem que ela tá servindo aí. É uma Vamos maldita descobrir. essa mulher. Daí, mais um pouco relacionado às nossas meninas aqui, né? A gente vê que elas estão numa selva aqui, né? Num lugar aqui onde elas são atacadas por um pessoalzinho ali, aquele pessoal do final da primeira temporada, né? Que fazem um tsunami e tal. A gente vê que eles começam a ser atacados por elas aqui. E a Egwene e a Elaine começam a se proteger, né? Parece que elas fazem um escudo, né? Não dá pra entender direito o que elas estão fazendo aqui pra se proteger. Mais um detalhe interessante do trailer é que, mais pro fim do trailer, a Egwene aparece, né? Usando essa mesma vestimenta que essas moças desse povo misterioso aí estavam usando, né? Então, se vocês olharem aqui, ela tá com essa coisa dourada aqui, ó. Se vocês olharem aqui, dá pra ver. Nessa imagem aqui não dá pra ver tão bem, né? Ó, aqui, nessa que ela tá de costas dá pra ver melhor. Que ela também tá usando esse Dá uma colar, né? placa junto com o colar, né? Eu acho bacana, tipo, eu não gostava tanto do. Eu ainda não gosto do conceito de não ter a coleira, porque eu acho que a coleira passa um sentido de submissão, um sentido bem Uhum. forte. Mas isso aqui, eu não sei, isso aqui. É Eu, claustrofóbico. eu imagino a claustrofobia, o peso que tá sendo colocado em cima da pessoa, do Uhum. controle, de ser controlado nesse sentido, sabe? Então, talvez pode ser nesse sentido, né, que eles usaram. Mas assim, eu ainda acho que as coleiras seriam visualmente mais impactantes, né? Por mais que isso aqui Uhum. filosoficamente seja mais bacana, mas eu acho que as coleiras ainda seriam uma opção mais É bacana. porque a coleira é bem desumanizante, né? Como se as pessoas controladas fossem, sei lá, cachorro, sabe? Algum tipo de animal. Demais, né? Então, graficamente é mais forte, mas não sei como eles vão fazer, né? Para tipo, transmitir a dor, o peso que é isso, através do poder, o que faz, o que liga uma Uhum. pessoa a outra, não sei. Exatamente. Talvez a coleira fizesse muito barulho por causa da corrente, ou tenha ficado um pouco ridículo tipo, na hora de filmar. Tem coisas que a gente imagina no livro, fica bom e tal, mas na hora que você vai botar no papel, ou vai botar na vida real um ator e tal, pode ficar um pouco ridículo. Pode ter ficado um pouco BDSM, assim, é uma coisa meio bizarra. Então, tem um motivo, entendeu? Tipo, eles não vão mudar da cabeça deles. Ah, a gente odeia coleiras. Talvez tenha ficado ridículo no ator ou na atriz em questão, sei lá. Eu acho que tem uma razão prática por trás. Sim. E uma coisa que eu acho que a gente comentou bastante isso e que eles mudaram agora na segunda temporada é que agora as tessituras têm cores, né? Na primeira temporada era tudo branco, né? Então ficava uma coisa meio genérica ali, mas nos livros quem enxerga a tessitura com cores, né? Então cada um dos 5 formas, né? Acho que é os elementos, né? Água, terra, fogo Sim, E o e espírito. e aí o isso. espírito que é o quinto, né? Aí aqui provavelmente elas estão usando fogo, porque tem fogo ali atrás, né? Então ela tá laranja, né? Tá um amarelo avermelhado, assim. Então eu acredito que se elas, dependendo da coisa, né? O branco deve ficar pro ar, provavelmente, né? E Uhum. aí é bem Ou bacana pro isso. espírito.
Tá Isso. Eu muito achei que a lindo. Egwene tava amarela, a textura dela, e a Egwene é forte com terra, né? E aí talvez Uhum. ela tenha se defendido com terra. Eu A acho textura que amarela, vale talvez a a terra gente seja falar. amarela. Eu acho que sobre esse contexto, vale a pena a gente falar que a gente tem um episódio aqui do podcast sobre Constantine. Então, acho que vale a pena vocês escutarem esse episódio. E tem um vídeo também sobre 5 curiosidades sobre esse povo, né, que está chegando aí, criando tsunami, criando tudo isso daí. Que eu acho que é legal, então, vocês prepararem aí o território para conhecer, saber o que eles querem, sabe? Por que que eles chegaram dessa forma. Eu acho que vai ser muito legal essa trama das meninas na Torre Branca, porque vai ser um grande núcleo de escola de magia, então elas vão aprender várias coisas, a gente vai ter perguntas respondidas sobre a mitologia, sobre a magia do universo, então acho que vai ser muito interessante. E também dá pra ver que elas mudam de ambiente, né? Elas estavam na Torre Branca, agora elas estão nesse lugar tropical aí, tipo, como elas Uhum. foram parar aí, que contexto, elas se meteram em enrascadas aí, o que, que vai rolar depois. Acho que vai ser uma trama muito cheia de informação e de ação e de coisas acontecendo. E aí, Gwen tá entregando tudo, gente. Eu lembro que eu me surpreendi com ela no primeiro trailer da primeira temporada, e agora, de novo, ela aparece nesse trailer aí, entregando tudo. Agora a gente vai falar um pouco sobre o núcleo do Perry, né? As partes que ele aparece no trailer. Ele até que aparece bastante, né? Gostei, tem várias aparições, algumas aparições bem legais. Nesse primeiro print tem um grupinho, parece numa estrada qualquer, num lugar meio desértico. Aqui a gente tem o Perry, né? Muito bem vestido, um cavalo e tal. Não tá com o machado que ele gosta, né? Curioso. Verdade. Se vocês lembram a primeira temporada, ele gosta bastante de usar o machado, ele não usa espada, né? Até porque ele era um aprendiz de ferreiro. Ele tá grande, O, ele tá foda de guerreiro aqui mesmo, né? Acho que o pessoal de Sim. Faldara, antes de mandar ele despachar ele atrás da trombeta, né? cuidado dele. Eu sempre falo corneta, não sei porque vem na minha cabeça. Eu vou falar trombeta, trombeta e vem corneta na cabeça. Mas antes de despachar ele ali pra ir atrás da trombeta, eles deram um banho de loja no menino, né? Ficou na estica. Cuidado dele. Eu acho que o Perry, ele tá muito devendo, né? Porque a gente teve, assim, um desenvolvimento bom dos personagens, de modo geral, na primeira temporada, e ele foi ficando, assim, de lado, foi ficando de lado. E eu acho que a história, então, tá devendo um pouco focar nele, sabe? E mostrar o que que ele tem com os lobos, sabe? O que que tá acontecendo. E a gente sabe, né? Tem uma vozinha ali falando com ele. A gente sabe que vem aí, né? Essa cena aí, ó, que ele tá olhando para um lobinho. Um lobinho que é um personagem muito legal dos livros também, eu acredito. E acho que ele vai entregar bastante. Coisa Espero. mais fofa, olha isso. Esse lobo já apareceu um pouquinho na primeira temporada, né? Ali eles tiveram uma troca de olhares, mas agora vai começar uma das partes mais legais da série, que é esse contato do Perrin com os lobos, né? Essa coisa aparece aqui pela. Na primeira temporada teve um pouquinho, né, dos olhos dele ficando dourados. Bem rapidinho assim e para, como se fosse tivesse sido interrompido, sabe? Agora finalmente Uhum. vai desenvolver isso, né? A gente talvez vai conhecer mais sobre o Perrin, né? O que está acontecendo. Sim. Aí a nossa dúvida é se os olhos dele vão ficar dourados o tempo todo ou se vão aparecer, se vão ficar dourados só esporadicamente e tal, quando tiver essa ligação com os lobos, a gente não sabe como é que vai ser. Eu gostaria que os olhos dele ficassem dourados o tempo todo, sabe? Porque isso é uma característica bem forte dele nos livros, sabe? Ele até sente vergonha por isso. É mais É impactante importante. também, né? Ele não Sim, com consegue certeza. esconder quem ele é, né? Eu também. Vira um traço dele, até o nome dele muda, né? Tipo, fica Perrin, olhos Olhos dourados, né? dourados. Ah, é maravilhoso. Espero que fique o olho também, mas se não ficar, eu entendo, né? Que deve ser dinheiro de CGI e tudo mais, tem que aplicar em coisas mais importantes, né? Talvez, não sei. Mas um mistério aí do trailer é que o Perrin aparece brincando com essa menininha aqui, que que é isso, né? A gente não sabe o que é. Ele aparece feliz aqui, com um sorriso, que é uma coisa que a gente não viu no Perrin na primeira temporada. Não, não é feliz assim, não. O que é isso? O Perrin tá feliz? Por isso que eu E só ficava até feliz quando olhava pra Egwene. Ó, Quem lembra dessa história, dessa trama esquece horrorosa? verdade. esse trio amoroso, esse triângulo amoroso ridículo aí que eles colocaram na primeira temporada. Mas eu acho que isso aqui, a minha teoria pessoal é que
isso aqui deve ser em... Não sei, uma visão de algum mundo paralelo, alguma coisa assim, né? Quem leu sabe mais ou menos o que eu tô falando. E eu acho que não faz sentido isso estar na linha do tempo normal ali dos acontecimentos, né? Porque, pra mim, essa menininha aqui é filha dele com a Egwene, por exemplo, sabe? É algo assim. Sabe? Ou pode ser com a esposa dele lá, que ele acerta com o A machado e mata. Layla, né? A Layla, isso, pode ser ser também. também. Tipo, às vezes ele tá sonhando, né? Tipo, ele tá ali com o lobo, daí ele imagina, e se minha vida, o que seria da minha vida se não tivesse o ataque dos Trollocs lá em Dois Rios, sabe? Alguma coisa assim. Uhum. Mas a gente sabe que teve o ataque e ele tá fodão aqui, né? Ele tá atacando o quê? Manto Branco, esse pessoal aqui? Manto Branco, com certeza. Então, da primeira temporada ele matou sem querer, mas esse aqui não, né? O da primeira temporada foi sem querer, mas esse aqui meteu uma Aqui chave. foi muito por querer, olha a expressão dele ali. E os olhos estão E o olhinho dourados. dele tá bem douradinho. Eu acho que o Marcos ele tem muito potencial, ele não conseguiu demonstrar muito esse potencial na primeira temporada, né? O roteiro não ajudou muito, né? Com um negócio ali de namorado ciumento, sei lá o que tava acontecendo ali com ele, né? Mas vamos ver aí. Acho que essa segunda temporada vai ser a chance de todo mundo se provar. Eu acho que tanto ele, quanto as meninas, quanto o Yosha, né, o Rand, eles vão ter muito chance de se provar nessa temporada. Eu acho que Roda do Tempo, assim como o primeiro livro, eu sei que a Gi e o Emerson gostam muito do primeiro livro, mas eu acho que ele é muito lento. Acho que Kalil também concorda comigo. Quando você relê, a gente conversa, tá bom? Cara, Não, eu sei que ele tem... Não, eu reli e tenho a mesma opinião. Eu acho que ele é Não vamos brigar aqui, porque senão a gente vai ficar 10 minutos falando disso. Exatamente. Eu acho que, tipo, a partir do segundo livro é que Roda do Tempo começa a engrenar nos livros, e eu acredito que a série vai ser a mesma coisa, vai começar a engrenar na segunda temporada. cara, eu acho que eles têm um material muito bom. Os personagens, os atores vão amadurecendo também, né? Sim, e além disso, eles têm um material muito bom, que é o livro 2 e 3, são livros bem dinâmicos, sabe? São bem melhores que o primeiro. E é tudo ou nada, velho. Acho que a série tem que acertar agora. Ou acerta agora, ou vai continuar, tipo, errando e seguindo. A terceira temporada já tá garantida, né? Mas nada garante que vai ter uma quarta se a segunda não for bem, né? E Exato. pra ir bem, né? Eles têm que melhorar. Seguindo aí, a gente vai ver um pouquinho mais dos novos vilões da temporada. Essa temporada tá cheia de novos vilões, mas um grupo importante, né, que são os Shantin, o povo que veio pra lá do mar. E a gente começa vendo o Perrin, né, no meio dessa treta aí, uma das cenas iniciais do trailer, onde a gente vê algumas canalizadoras dos Shantin usando essas... Ai, como é o nome disso? Chupeta. Usando essas mordaças, chupeta. Usando essa chupeta, que ódio, Lula. 2 horas depois. Peraí, você recompõe, porque tá todo mundo aparecendo, tá? Vai, 3, 2, 1. A gente vê essas canalizadoras dos Shanti, que estão com essas mordaças e canalizando horrores ali, que nem... Em seguida, a gente vê algo que pode ter acontecido antes ou depois, talvez depois, né, que a população já está subjugada, né, dessa vilazinha de pescadores, fazendeiros, não sei, e um secto aí dos Shantin, né, com escravos segurando esse trono gigantesco, né, essa base de trono gigantesca, e vários soldados, vários membros da nobreza. Os Shantin tem uma característica que é uma estratificação social absurda, então tem várias castas e funções sociais e diferentes funcionários, e é uma coisa bizarra. E aí, no trono tem uma importante membro dos Shantin, né, que é a Lady Suroth. A gente acredita que seja a Lady Suroth, que ela tem essas unhas ridiculamente grandes, o cabelo absurdo. Ela tá parecendo o diabo de O Alto da Compadecida, sabia? Aham! É o mesmo cabelo. Sim, é o mesmo cabelo. E a gente vê que numa cena, a gente vê que as unhas são retráteis, ou pelo menos o efeito sonoro deu a entender que as unhas são retráteis. Eu achei Eu acho que muito não. bizarro. O efeito sonoro que eu entendi é dela passando uma na outra. Será? Porque A ela gente entende que baixa assim, ela tava... Não, ela só tá descendo a unha assim. Aqui. Ah, tá. Veremos, né? Veremos. Tipo Lady Letal, né? Tipo aquilo. Essas unhas aí. A direita dela, a esquerda dela, sei lá. Temos aí o Tenebroso, o Balsamon, O quem quer que Ishamael, ele seja. segundo a descrição oficial,
é o Ishamael. Quem é A Ishamael? gente tem um vídeo sobre Tenebroso. isso, sobre o Tenebroso, sobre o final da primeira temporada. Confiram aí. E ele tá todo no vestido de um jeito O que ele totalmente tá diferente fazendo do aí? deles. Ele tá Ele tá, vestido de Kylo Ren, sabe? Aquela calça Ele dele tá que vai muito até chique, aqui, ele é muito sabe? louco, ele, eu ele, adoro ele, isso. tá, ele tá muito dissonante, né, velho? Como é que ele se encaixou ali? Eu fico, o que que ele tá fazendo aí? Tipo, do nada e tal, né? Tudo bem que Então, ele é coisa ruim, mas só porque ele é coisa ruim, ele se juntou com as coisas ruins também, tipo, eu não entendi, sabe? a minha Coisa ruim com teoria, coisa ruim. eu acho que ele deve estar trabalhando com o Shonchen, porque há algumas teorias na internet que a Lady Suroth, né, que é essa Shonchen aqui, ela talvez pode ser uma das abandonadas, né? Tipo, eles uniram dois personagens. Né? Tem uma personagem chamada Lanfear, que algumas pessoas acham que ela pode ter sido fundida com a Lady Suroth, e é por isso que eles estão trabalhando juntos aqui, porque talvez o Tenebroso, né, esteja trabalhando com um dos abandonados. Inclusive, sobre os abandonados, a gente tem um episódio maravilhoso que, na minha sincera opinião, é o nosso melhor episódio do podcast. É o episódio que eu mais gosto de ter gravado e eu acho que é o nosso mais completinho, assim. Eu amo aquele episódio, até eu ouço às vezes, então recomendo, procurem aí. Eu não sei se eu acredito, mas eu gosto muito da teoria. Tipo, eu não sei se eles fizeram isso, mas eu gosto, assim. Seria uma boa sacada ali pra economizar. Eu gosto da teoria de ver os abandonados infiltrados, assim, sabe? Em lugares, sabe, que as pessoas nem imaginam, e aí você vai ver, tipo, esse personagem tá aqui, ele tá fazendo o É, jogo duplo e tal. Eu gosto disso também. porque realmente é o que eles fazem, né? Eles se infiltram, não pode se revelar quem é e tal, eles agem ali pelas sombras, né? Quando você descobre que são eles, é porque o negócio já ficou feio, né? Em seguida, a gente vê aí o Grão-Lorde Turak, que é um dos líderes do exército Shauntian, que tá. O pedaço do exército Shauntian que está invadindo Handland agora. Ele também é um alto membro da nobreza, tá com essas unhas ridículas aí também. E ele tá segurando, ele tá de frente para a caixa que a gente viu lá na primeira temporada, o Padan Fain no último episódio roubando, que contém a trombeta de Valer e o estandarte do dragão. A gente não sabe se vai ser só a trombeta, porque tá bem pequenininha a caixa. Uma caixa super bem trabalhada, cheia de detalhes, meio tecnológica, meio artística, assim. A gente vê ela se abrindo, assim, com um mecanismo. E dá pra ver a trombeta enrolada, assim. Porque a trombeta dos livros, a descrita é um negócio bem enrolado, assim. Parece um instrumento bem trabalhado. E parece ela aí rondando essa estaca no meio da caixa. E ele diz aí, o mundo inteiro será nosso, né? Porque o Xande tem essa mentalidade de conquista muito intensa. Então, o que eles vão fazer com essa trombeta? Eles sabem para que serve, né? Eu imagino que eles nem sabem direito para que serve. Ah, mas eu fiquei super preocupada de ver, assim, não só na mão deles, mas eles abrindo, tipo, e E quem tá agora? falando no Porque ouvido deles, né? São os abandonados, né? A gente teoriza. Então, e eu não eles sei se sabem para que serve a trombeta. Então, os Shunt vão ser os grandes antagonistas, pelo menos diretos, né? Os abandonados atuam nas sombras, então, para os personagens, talvez, eles vão ser os grandes antagonistas, é a grande força que tá. Como se diz no mundo corporativo, são os players novos, né? Nesse cenário. Então, eles vão causar muito e a cultura deles é muito bizarra e interessante, assim, e cruel. Confiram o nosso vídeo, o nosso podcast que a gente tem sobre eles. Pô, então uma das coisas que aconteceu na primeira temporada é que o ator que faz o Matt, né, ele simplesmente desapareceu da face da Terra ali depois da gravação do sexto episódio. Então, muitas das alterações, óbvio que teve alterações por conta da pandemia, mas muitas das alterações também na história dos últimos 2 episódios foi porque o ator sumiu, né? Ele simplesmente desapareceu, deletou todas as redes sociais, a gente realmente não sabe o que aconteceu com esse ator. Os produtores não falam sobre, mas, né, então aqui a gente tem o primeiro vislumbre em movimento, eu acredito, né, do novo ator, que é o Donald Finn. Ele é o que assumiu o papel aí do Matt nessa segunda temporada e até o fim da série. Esperamos que ele também não suma, né, o ator não suma também, igual o primeiro, não seja um papel amaldiçoado. E aqui a gente vê ele provavelmente lá na Torre Branca, né, ele tá lá e ele tá olhando assim bem desconfiado pra adaga, né. É bem interessante ali que a Moraine fez meio que o exorcismo ali dele acho que no 5º ou no 6º episódio, né? Acho que foi no 6º, não lembro direito. Mas pelo jeito ficou algum resquício, né? Porque nos livros, acho que não é spoiler falar que, tipo, depende de muitas pessoas para você conseguir tirar o efeito da adaga, né? Então a Moraine provavelmente só retardou o efeito da adaga, né? E não tirou totalmente porque
No 6º episódio, que é o último que o Barney Harris aparece, né? O ator que faz o Matt na primeira temporada, ele tava acabadíssimo, né? Ele tava, né, todo desconcertado ali ainda, então acredito que eles vão por esse lado. Então ele deve estar na torre porque ele deve tem que passar por esse segundo exorcismo aí pra tirar 100% do efeito da adaga, né? Na verdade, a Moraine também pediu pra Aja Vermelha ir atrás dele, né? Acho que no final da temporada. Então, eu acho que ele deve ter sido capturado ali de alguma forma. E ele não consegue, de repente, ele encontrou a adaga primeiro, e aí foi capturado, ele já tá com a adaga de novo. Ele não consegue, então, ficar longe dela, precisa aí de um segundo exorcismo, só que mais potente. E aí depois aqui a gente vê o que provavelmente é uma das cenas mais bacanas do terceiro livro, né? Que é uma certa batalha aí que ele mostra as habilidades que ele tem com um bastão, né? Com uma lança, né? Sei lá como que chama isso, se é bastão, se é lança. É bastante. Bastão, né? E é bem bacana, né? Que ele vai lutar com certas pessoas, que eu não sei se é spoiler falar. Eu prefiro não falar, porque depois xingam que a gente tá dando spoiler. Aqui é algo que nos livros é bem a cara do Matt, explodir coisas, né? Ele adora explodir coisas, então a gente acha que essa explosão aqui é relacionada a ele, porque ele explode muita coisa no terceiro livro, né? Fazendo umas coisas aí, umas cenas hilárias. Eu acho pelo menos que é hilária, porque envolve muitas indas e vindas essas cenas dele no terceiro livro. Então a gente acha que isso aqui pode ser obra dele, né? Essa explosão aqui provavelmente talvez é maravilhoso, né? Mas talvez lá na Pedra de Tyr, né? Alguma coisa assim. A gente tem um frame agora, e na descrição fala que são os manto brancos aí correndo, mas eu achei essa cena muito bonita para ser os, os filhos da cruz, né? Os pau no. Isso daí. E aí eu acho que pode ser uma outra coisa aí, uma cena épica que eu tô muito ansiosa para ter, né, nessa temporada. Eu acho que vai ter, porque o Rafe Judkins ele não vai, então, decepcionar a gente nessa questão. Então, eu espero que essa cena seja o que eu estou pensando, e você que leu os livros também está pensando nessa cena. São só os manto branco, galera, então deixa de sonhar, coitado. Aí a gente tem a maravilhosa, ela, a Vienda, que é o Mael. Então, vocês vão conhecer um pouco mais. Estão sendo introduzidos aos pouquinhos aí na história. Agora, na segunda temporada, acredito que vão ser um pouco mais. E essa é uma personagem muito importante dos livros. É uma das personagens ali, secundárias, mas ainda assim centrais também. A gente tem muitos personagens centrais na história. E ela é maravilhosa, e ela vai bater muito em Manto Branco. Deu para perceber, ele tem um frame que não dá para ver muito bem ali, que eu não consegui captar, mas ela tá batendo, então, em Manto Branco. Maravilhosa, ela tá dançando as lanças. Eu tô curiosa, então, para saber como vai ser a introdução dela. Exatamente. A Vienda é uma das personagens mais bacanas dos livros, né? Ela vai desenvolvendo muito bem. No começo eu acho ela meio chatinha, mas com o passar dos livros ela vai crescendo muito. Essa temporada, um outro grupo de vilões que vai aprontar horrores são os Abandonados, né? A Moraine até mencionou no trailer que eles foram libertados. Nos livros são 13 abandonados, a gente não sabe se eles vão ser 13 na série, se vão ser condensados. Mas a gente vai vendo aos poucos. Também no livro é bem aos poucos que eles vão aparecendo, para, né, não deixar a gente meio saturado e confuso. Aqui é uma reunião, parece ser uma cena muito específica do começo do segundo livro, né? Uma reunião de amigos das trevas, mas também pode ser o Conselho dos Abandonados, a gente não sabe, mas a gente acredita que seja a reunião dos amigos das trevas, né? São os amigos das trevas influentes, eles podem ser qualquer pessoa em cargo político alto e tal, por isso que eles estão todos cobertos, com a cabeça coberta, porque é importante para as tramas deles que eles fiquem encobertos, com a identidade coberta, para que eles possam manipular e influenciar, né, grandes nações ou grupos de maneira secreta. Será que existe a Aes Sedai, que são amigas das trevas? Exato, tem rumores aí da Aja Negra, né, que seria um grupo secreto dentro da Torre Branca, né? Será que a gente vai ver coisas sobre isso? Depois a gente vê aí o nosso querido Ishamael, que conhecemos no fim da temporada passada.
No fundo tá um voice-over da Nynaeve, uma narração dizendo que ninguém deveria ter tanto poder, né? E ele é um canalizador poderosíssimo, a gente vê umas tessituras ao redor dele. Talvez possa ser tessituras de poder verdadeiro, né? Se for coisa dele, né? Que é o poder que emana do tenebroso. Não sabemos, mas ele tá aí curtindo umas tessituras. Nessa próxima cena que é maravilhosa, que mostra que ele tá tirando alguém de uma poça de sangue, assim, né? Que tudo indica que talvez ele esteja libertando um outro abandonado, né? Ou uma abandonada, né? Mais especificamente aqui nessa cena. Gente, Sim, quando apareceu impactante. quando apareceu essa cena pra mim, a primeira coisa que eu pensei foi na música Thriller do Michael Jackson, sabe? É bem zumbizona, né? Até na hora que mostra essa mão. E tem um som assim, tipo, crack no fundo, assim, é Eu bizarro. pensei na Barbie por causa do pezinho, assim. Barbie? Essa Barbie Ah, o é pezinho. vilã. Esta Barbie é vilã. E eu E achei não é uma cena que a gente não tenha nada disso nos livros, Entregou então é tudo. muito impactante. Eu Entregou tô gostando tudo. muito da direção artística dessa temporada, porque vocês que viram o trailer, né, viu que a fotografia tá bem diferente da primeira temporada, né? Agora que acho que eles puderam ter mais cenários, né, ter mais acesso a mais... Se bem que do primeiro ao sexto episódio não tinha pandemia ainda, né? Mas eu acredito que Eu acho que não tá diferente, mas tá Eu acho boa que não, igual. Porque cara. também era muito boa. Eu acho Só que tá, o tá. valor de produção tá Tem um maior, pouquinho mas a mais de fotografia do investimento, primeiro sim. também era boa. Eu acho que, tipo, o valor de produção no sentido de poder investir melhor em fotografia, sabe? Porque em fotografia, tipo, não é só você ir numa paisagem bonita, que tinha muitas paisagens bonitas, por exemplo, na primeira temporada, mas é saber usar a iluminação, saber usar todas essas coisas que, pra mim, tá melhor. Principalmente nas cenas do Range, que a gente vai mostrar já, né? Que a gente já vai conversar sobre as cenas do Range. Eu achei que tá muito bem iluminado as cenas da torre. Pô, parece outro cenário até, assim, sabe? E por último, a gente tem uma cena um pouco estranha, onde temos um desvanecido ali, né, um sem olhos, um Murdrow, sendo atacado por alguém empunhando uma espada flamejante. Parece uma espada, quase um sabre de luz, não parece só uma espada com fogo, assim, tipo o Beric em Game of Thrones, né? Assim, tá bem de fogo, talvez seja uma espada do poder único, não sei. Que poder Mas a gente não envolvido conseguiu aí. identificar Será que essa quem não pode é. ser Kalandor e aí o Range tá, talvez, não sei? É muito difícil de você adaptar sem ser uma lightsaber. Eu acho que, tipo, você colocar um foguinho nela, deixa fodona e, sei lá, sabe? Eu E não aceitaria de boa. precisa. Não precisa ser a forma final da Kalandor. A pessoa só botou fogo porque acha legal, mas não necessariamente essa é a Kalandor de sempre. Mas a gente ficou em dúvida e o lugar tá super escuro, umas rochas ali atrás, não parece nenhuma fortificação, tá bem bizarro. Às vezes pode ser só o Lan, essa espada é bem o estilo a da dele, não ser uma cena nada demais, ele só botou fogo na espada e tudo bem. Mas como que você botou fogo na Mas a gente espada, ficou bicho? Ela tá curioso. incandescente, ela tá, tipo... Sei lá, Não, velho. Eu não sei. A minha Pode ser qualquer aposta, coisa. se eu tivesse que apostar, seria Kalandor ou alguma outra coisa. Eu não lembro de outra espada poderosa, assim, Roda do Tempo. Não lembro. A Eu mágica também não tem acho mesmo, que não. é o Range. O Randy, ele tem alguma cena de algum livro, não sei qual, que ele forja uma espada de fogo pra lutar mesmo. Mas. Um pouco antes dele ir pra pedra, ele forja a espada, né? Talvez Não seja lembro. isso, então. Não sei. Eu não lembro. Faz um tempinho, uns 4, 5 anos que eu li esse livro, então. Os dois, livro 2 e 3, então. Preciso reler. Os abandonados vão aprontar horrores ali e a trama deles vai. Promete. Turma do barulho. A turma do barulho. Tem gente que fala que os abandonados são tipo uns palhaços, assim, que eles saem de um carro de Trapalhões. palhaço, assim, os trapalhões, exatamente. Mas eu acho que na Eu série eles amo. vão ficar com um ar mais perigoso e assustador, assim. Uma abandonada aí toda coberta em sangue, renascendo, aí é bizarro. Então eu acho que o tom deles vai ser muito bom e talvez diferente. Assim, Agora da eu só série. vejo o Michael Jackson. Beleza, agora então a gente vai falar sobre ele, o maior que temos, né? O personagem que realmente importa, que é o nosso dragão, aquele que vem com a Aurora, o nosso querido Randall Thor. E nesse primeiro frame ele tá bem diferente, né? Ele tá careca, ele tá com um olhar mais sério, sem luz nos olhos, e até tá vestido Ele tá diferente. gostoso. É um contraste bem diferente dos livros, né? Porque ele deixa o cabelo crescer nos livros, né? E aqui ele raspa a cabeça. Então tá bem diferentão. Era toda uma cena dramática dele cortando assim, o cabelo do espelho, sabe? Ele provavelmente tirou o Raspando, assim, cabelo, sabe? né? Tipo, Porque Ele-
como ele é bem reconhecível, né? Ele é uma pessoa ruiva, né? Geralmente o ruivo são os Aiel, né? Que tem ligação com o dragão e tudo mais. Provavelmente ele raspou o cabelo pra não ser reconhecido, né? Pra ele conseguir se mesclar mais fácil ali entre a população. Mas eu acredito que uma vez que, sei lá, se no futuro vai que ele inventa de aceitar ser o dragão mesmo, ele vai deixar o cabelo crescer e ficar o cabelão que a gente conhece dos livros, né? Eu só tava esperando ele aparecer de vermelho, mas de preto tá bem da hora também. Tá Ah, bem... mas ele não ia Ó, entregar, mas acho que no trailer. Eu acho que vai ter. O Será? Rafe me respondeu, ele confirmou pra mim, eu juro por Deus, ele me respondeu no Twitter, que vai ter a roupinha vermelha e dourada do Randy. Então, Rafe, eu sei que você tá assistindo isso aqui, se não tiver, olha lá, hein? E aqui a gente tem o Randy com uma mulher, né? Uma mulher, tipo, que não apareceu na primeira temporada, uma personagem nova. Será que é o novo par dela? Quem será que é ela, né? O que vocês acham? Ela é linda, gente. Ela é linda. Eles são bem Já esqueceu a próximos. Egwene, né? Esse vagabundo. Ele não parece que tá muito relutante, não, gente. Parece que ele tá gostando. né? Ele já superou, gente. Ela é meu passada, a filho. Egwene. A fila anda. E a dele andou tanto que ele foi parar em intervalo, olha aí. Cara, também aqui- ele tá bem maior, tipo, o CGI da torre. A torre parece bem maior, mais imponente. Tem mais Imensa. detalhes. É a assim. torre e a cidade, né? A cidade parece bem maior, com mais casas também. Eu acho que Tá eles muito lindo. realmente. Acho que eles estão em parabéns em ouvir as críticas, né? Porque muitas dessas coisas eram críticas que o pessoal fez na primeira temporada e eles estão caprichando pra consertar muita coisa. Principalmente o poder único, né, como a gente falou, né? Das canalizações. Isso daí eles escutaram mesmo. Exatamente. E aí é uma teoria, na verdade, a gente colocou aqui Tarvalon, porque como o Randy, ele encontra algumas pessoas diferentes, né? Tem uma que ele tá com o Logain, né? Depois a gente vai ver que ele tá num corredor, assim. Então, a nossa teoria é que, de alguma forma, ele vai parar lá em Tarvalon e tem, inclusive, ele pergunta para alguém como que ele dá conta, como que ele controla tanto poder assim. Eu acho que ele quer escutar ali alguns conselhos e essa amizade seria tudo para mim. Sempre quis Nossa, esse era uma das cenas mais chocantes do trailer pra mim. Os dois Nossa. conversando. Eu fiquei, meu Deus do céu, gente. Porque ao menos os leitores, a gente espera bastante por isso, né? Tipo, a gente fica pensando, será que eles vão se conhecer um dia? Será que um vai ensinar o outro e tal? E isso já é mostrado, tipo, na segunda temporada. Eles já estão adiantando um monte de coisa. É, porque a gente tem que lembrar que a gente não vai ter os 14, não vai ser um livro por temporada, né? Então, como o Rafe falou, tipo, eles vão trazer muitas coisas de livros pra frente, vai deixar muita coisa que é dos livros atuais, né? No caso, o segundo e o terceiro vai ficar pra depois também. Então, eu acho que faz sentido. O que não faz sentido, que muita gente tá comentando, é que, tipo, o Randy tá na Torre Branca e elas vão deixar ele entrar e sair assim, tipo, de boa, sabe? Bom, se ninguém saber quem ele é, talvez ele consegue, né? Então, mas sei lá que sou de 2000. a Moraine não mandou lá um pombo correio e falar, viu, gente, o Randy é o... Não, não pode. Não, porque ela mantém em segredo, né, quem ele é. Ela tem que manter em segredo. Tipo, demora um tempo. Ele só vaza essa informação pra geral quando não tem como. Tipo, quando aparece, né? Tipo, aparece lá pra todo mundo ver. Não tem como mesmo, mas, Então, mas elas mantêm o máximo de segredo. ali no final do trailer, ele tá conversando com a Siwan na sala do trono, né? Ou pelo menos parece ser a sala do trono, porque ela tá sentada no trono, né? Não sei se esse trono é móvel, né? Se eles conseguem levar pra outros lugares. É, porque não é Tarvalon isso aí. Isso é outro lugar. O trono é móvel, né, no caso. Eu ouvi dizendo que ele pode ser Carrien, a cidade de Carrien, até porque o Randy, nas costas do casaco preto que ele tá usando, tem o sol de Carrien, né? No chão dessa sala também tem a heráldica do sol. E no frame anterior do Rand, atrás, assim, tem um sol na parede ali também. Um sol Que nascente legal. de Faz sentido. Carrion. Então faz sentido que seja, né? A Moraine tá por lá, né? A gente acredita que ela esteja por lá também. O Rand também aparece em Carrion, né? A uma certa altura. E vocês viram Só que não faz sentido interessante? alguém junto, né? Tipo, Vocês viram que interessante que ele tá usando a espada provavelmente nas costas e aqui na... Não sei se é uma botoadura que chama, não sei lá o que é isso. Aqui da bainha... É bainha que chama também, quando é nas costas, assim, da espada. Ah, não sei. Tá a garça, né? A garça da espada e tal. Achei bem bacana esse detalhe. E aí depois, né, ele mostra como tá... Primeiro aqui vamos falar como tá bonito o homem, né? Nossa senhora, eu não...
É um impacto cada vez que eu olho esse homem. Mas aqui mostra ele canalizando depois de novo, né? As tessituras de fogo aí, é né? um, Talvez. é um detalhe legal que tem as texturas de fogo, mas tem umas partes pretas, né? E se vocês lembrarem da primeira temporada, quando o Logan canalizava, a canalização dele era branco com preta também, né? E a parte preta é da loucura, A mácula, né? da mata. Exatamente. E é uma coisa interessante aqui é que talvez a Moraine tenha encontrado ele, né, em alguma parte aí dessa jornada dele e ele foi sem dó no pescoço dela, né? Eu achei muito abusado da parte dele. Ele tem que parar de fazer Eu isso com ela. concordo, amor. Não faz isso com ela, não. Como é que bate na mãe desse jeito, gente? Que é isso, sabe? Não Tipo, merece. coisa Depois vai feia. ficar Será que chorando. alguém tá fazendo a cabeça dele? Ah, E aqui a gente tem aquela moça lá que tava abraçada com ele, ajudando ele a canalizar, ensinando, né? Aqui parece que essa canalização é dela, não é dele. Ao menos tipo, parece que porque vem não tem dela, mácula. É verdade, ela tá meio Wanda assim atrás dele, né? Meio. parece isso, Empoderando ele, hein? Eu não tinha prestado atenção nisso, hein? Eu pensei que parece era que vem, ele. não, parece que vem dela e fica em volta dele, sabe? Interessante. Ó, o pessoal já tá tentando manipular o menino. E por falar em manipular o menino, quem que mais poderia manipular ele? Egwene. Quando ele sabe que Egwene tá nas mãos dos Shantin, o que ele faz? Ele vai bater na porta deles, né? Então, porque. Vral. E aqui ele tá parecendo aqui precisando um Jedi, né? Igualzinho, velho. Viu o Anakin. Tem gente que fala, né, que o ator é que nem o ator que faz o Anakin. Né? Eu não acho que ele é um mau ator, eu acho que ele é bem bom. Agora na segunda temporada ele vai ter que se provar, né? Mas isso aqui tá o Anakin Skywalker Ah, mas perfeito mesmo. você, com essa beleza, com essa presença, nem precisa ser tão bom assim, não. Ah, não dá pra ter tudo, gente. Mas é bem bacana. E vocês viram que, eu posso estar enganado, mas parece que na empunhadura da espada aqui tem a garça agora, né? Não sei, posso estar errado. Mas tinha também na É, outra. porque Na outra temporada eu acho que era de couro só e a garça era só na lâmina. Acho que tinha nos dois lugares. mas é importante ter aí, né, gente? É importante. Exatamente. É importante estar na embanhadura. Tanto que o pessoal falava, tipo, como que vai acontecer aquilo se o negócio tá só na lâmina, sabe? Uhum. E aí, como a gente falou, né, ele tá aqui enfrentando os Shantin, porque, né, tá possivelmente com a amada dele. E é uma cena bem bacana, Exato, né? né? Agora é só amiga, Vral. né, gente? Nossa, Então, o Shanshan, os guerreiros, eles são bem bizarros. Eles são piores do que eu imaginava eles nos livros, né? Tão bem setão, velho. Nos livros E eles aqui é são o, descritos com essa armadura de inseto, né, meio insetoide, assim. e aqui é o Grão-Lord Turaki, né? Aquele que a gente já viu, que ele estava na posse da trombeta. Ele tá aqui, então, lutando. E ele Essas carrega. unhas ridículas, como é que ele vai? Então, que Primeiro, luta! né? Como é que ele se limpa no banheiro? Segundo, como é que ele luta com essas lâminas? Mas ó, Com essas unhas? as unhas aí, acho que elas estão nessa luva, né, parece. Hum. Porque nessa visão Unha se aqui, quebra, ó, meu Deus. você consegue ver que até nas outras é mais curta, né? O dedão é mais curto, né? E aí nos outros dedos, ó o dedo dele aqui terminando, tá vendo? Acho que tá saindo da luva mesmo. Uhum. Eu espero que não seja a unha dele mesmo, porque seria nojento, né? Meio Zé do Caixão, assim, meio escroto. E aí, gente, nota-se que nessa espada, né, apesar do print não ajudar muito, mas também tem uma marca da garça. E aí, não sei se vocês lembram, mas uma pessoa que porta, então, espada com a marca da garça, é conhecida por ser um espadachim. O Randy tá carregando essa espada meio assim de enxerido, né? Porque ele não é ainda, né? E aí, agora ferrou, ele vai então combater diretamente com alguém que também possui a marca da garça, o que, assim, eu fico perguntando se ele já tá preparado para isso, porque não vai ser uma luta fácil. Exatamente. Enfim, eu fico me perguntando se a luta com esse personagem aqui talvez vai substituir uma luta que tem no segundo livro, né? Não sei. Não sei se pode ser, não sei se faz Pode ser, sentido. né? Pode, porque vai ter duas vezes, né, aquela luta. Pode ser um no episódio 7 e outro no episódio 8, sabe? Sei lá. Vamos ver, né? E aí,
É uma das coisas mais bacanas do livro, né? Que finalmente mostraram aqui nesse trailer. Não teve na primeira temporada. Talvez teve ali na cena, no episódio 6 da Moraine com a Siwan, né? Talvez muitas especulam que seja. Que é o mundo dos sonhos, né? O Tel'aran'rhiod, né? Que é essa coisa difícil de se falar aí. E que na segunda temporada, pelo menos, eles estão com esse tom mais etéreo, né? Claramente, quando for as cenas em Tel'aran'rhiod, é meio opaco, meio brilhante, assim, uma coisa bem etérea, uma coisa bem de sonho mesmo, né? Porque nossos sonhos a gente lembra, eu pelo menos, na minha cabeça, os sonhos são assim, né? Meio etéreo, meio. Parece que a câmera tá suja, né? Um negócio assim, meio estranho e é bem bacana, né? Dá pra ver que eles conseguiram investir bastante em locação, né? Não tem pandemia mais, bora então gravar em tudo quanto é lugar aí, vamos investir bastante nisso, né? E acho que o legal dessa cena, né, é que combina com o que a Siuan fala para ele, né? Quer ser mais uma peça da roda. E ela fala: você não é uma peça, não, né? Você é a água, Que faz a então, roda que gira girar. ela. Que faz a roda girar, exato. Exato. Mas e, gente, e vocês três aí, o que vocês acharam? Eu achei muito bom o trailer, como o Emerson falou mais cedo. Eu achei que o trailer foi melhor que o da primeira temporada. E da primeira temporada, tipo, a gente surtou pra caralho, mas é porque, tipo, é a primeira vez que a gente tava vendo tudo desse mundo pela primeira vez. Mas eu acho que, como eu falei, acho que a fotografia tá mais bonita, as ideias estão melhores, né? Os efeitos estão mais bem pensados aqui, com as tessituras, né? Muita coisa que a gente pedia, né? Que a gente criticou na primeira temporada foi consertada aqui. Vamos ver se os roteiros, né? E a direção em si tá melhor nessa temporada. Eu tô bem esperançoso. Eu gosto dos episódios 1 a 6. E eu acho o 7 ok. E só o 8 que é realmente uma bosta. Lá na primeira temporada. Mas e aí, o que vocês acharam desse trailer? Como tá a expectativa? Eu gostei bastante. Assim, já falado que vamos adaptar o livro 2 e 3, né? E aí eu só fico preocupado porque no trailer a gente só teve tudo em relação ao livro 2. E assim, aí o livro 3 a gente tem muitos momentos muito bons. E aí eu fiquei tipo, tá, o que vão fazer com o livro 3? Será que a parte do livro 3 só vai ser a jornada solitária do Randy, buscando alguma coisa, procurando alguma coisa? Mas de resto eu achei muito bem produzido, os efeitos estão claramente melhores, né? Os efeitos especiais. Gostei muito da fotografia, até as roupas estão mais bonitas, parece, né? Gostei muito de como os Shanshan foram produzidos, eles estão, parece que, piores que nos livros, assim. Eles têm um material bom para adaptar, que é o segundo livro, principalmente, e é tudo ou nada, tem que acertar bastante nessa segunda temporada. Eu fiquei super empolgado com o trailer, várias cenas que eu não esperava ver. Tem essa questão de só mostrar. Eu acho que eles estão escondendo as tramas do livro 3, eu espero. A timeline dessa temporada é o que é mais confuso, que pode dar mais errado. Mas eu também estou esperançoso, fiquei muito, muito contente, muito empolgado. E expectativas lá em cima. Feliz que a gente vai ter 3 episódios de uma vez. Gosto muito, muito material pra gente ver de uma tacada só, né? Se fosse só um episódio que estreasse, seria triste. Mas vem aí demais. É isso. Gente, sobre o que vai adaptar, saiu um vídeo recentemente com o Luan e Kalil falando o que pode adaptar. Tem um pouquinho de spoiler lá, né, dos primeiros livros, mas não tem importância. Tá bem bom, então vocês vão lá depois conferir. E eu gostei bastante também. Eu acho que o tom mudou drasticamente da primeira para a segunda temporada, tá? Uma temporada assim parece que tá muito mais sério, muito mais maduro, assim, né? Então eu pensei que essa transição assim fosse demorar um pouco mais, talvez na terceira temporada, mas eu já senti isso agora. A trama do segundo livro, ela é uma trama muito pesada, né? Principalmente os Chanting, né? Quando eles chegam, então pegando pessoas e tal. Então acho que a trama pede mesmo por essa seriedade. Então eu gostei bastante. Eu concordo então com tudo que os meninos falaram com relação à direção, sabe? Tudo muito mais bonito, os efeitos. E como o Calil falou também, eu acho que mostraram bastante coisa, mas também esconderam muita coisa, sabe? Mostraram bastante, mostraram tudo, mas não mostraram nada. E eu acho que do Matt eu gostaria de ter visto um pouco mais, assim, porque eu ainda estou um pouco apreensiva com essa troca. E minha única ressalva, assim, com relação a esse trailer foi que eu queria ter visto um pouco mais dele, um pouco mais
Doutor falando, do Charlie. Eu quero ver o ator, ver se ele banca o Matt, sabe? Se ele tem o jeito do Matt. E é um personagem que eu gosto muito dos livros. Mas, no geral, eu gostei bastante também. E, tipo assim, eu espero que essa temporada dê mais. Tipo, dê um papel maior aos personagens que não tiveram um papel tão grande na primeira, né? Uhum. Sim. Exatamente. E vocês, pessoal, deixem aqui nos comentários, né? Curtam esse vídeo, mas deixem aqui nos comentários qual foi a impressão de vocês do trailer, o que vocês mais estão ansiosos para ver aí nessa segunda temporada que estreia, lembrando, dia 1º de setembro, lá no Prime Video. E é isso. Taishar, Povo do Dragão. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.